Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. Tá. Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Continuando, então, o julgamento dos processos, na sessão de 25 de fevereiro, período da manhã, julgamos todos os processos pautados para esta referida sessão e vamos agora retomar o julgamento dos itens do dia de ontem, que por falta de tempo não conseguimos. O primeiro deles é o item 92 da pauta, relatoria conselheiro Márcio Costa, final do processo 2013-17, Cooperativa Languiru Limitada. Ele é um repetitivo, os processos do lote vão do 93 ao 98. Com a palavra, Márcio. Ok, presidente. Obrigado. Então, trato o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de contribuição para o PIS não cumulativo, mercado interno, incidente no quarto TRI de 2006, no valor de R$ 200.579,87, transmitido no PER final 0402. A DRF Santa Cruz proferiu o despacho decisório, de folha 20, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 124.489,14, homologar parcialmente a compensação declarada na DECOMP final 3340, não homologar as compensações declaradas nos DECOMPs finais 0470, 9928, não tendo restante valor a ser ressarcido. Cientificado em 14 de maio de 2013, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade em 12 de junho de 2013 para afirmar que, conforme o despacho decisório, o valor informado no DACOM, ficha 6A, linha 24, coluna Receita de Mercado Interno não tributado, seria menor que o informado no pé de compra, tendo sido considerado pelo fisco que o saldo passivo de ressarcimento informado pelo contribuinte incluiria as receitas tributadas e as não tributadas no mercado interno. Alegou que não teria requisitado créditos decorrentes de receitas tributadas no mercado interno, teria apenas preenchido incorretamente o DACOM. Citou jurisprudência administrativa e princípio da verdade material. Defendeu ainda que a ciência do despacho decisório teria ocorrido em 14 de maio de 2013, após decorrido mais de 5 anos da transmissão das DECOMPs. Declarações não teriam sido retificadas, afastando o parágrafo 5º, artigo 74 da 9430. Argumentou, por fim, que no despacho decisório teriam sido aplicados multas e juros de mora com base no artigo 36 da INRP 900 de 2008, mas tal IN teria sido revogada pela IN 1300 de 2012. Em virtude da inexistência da norma à época, requereu a reforma do despacho decisório com a exclusão da multa e dos juros de mora. Concluiu para requerer o reconhecimento da homologação tácita das compensações do erro de preenchimento do DACOM. Alternativamente, que fosse excluído os juros e multa de mora, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a documental. Ao apreciar a manifestação de conformidade, a DRJ de Ribeirão Preto julgou parcialmente procedente o pleito entendendo pela homologação tácita da compensação dos débitos informados nas declarações finais 3340, 0470. Contudo, manteve a negativa do ressarcimento pela ausência de provas e concluiu que, diante do exposto voto, para julgar a manifestação como procedente,
em parte, apenas para conhecer a extinção dos débitos constantes nas demandas que já citei. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, requerendo a reforma da parte do julgado que não foi procedente, sem acrescentar novas provas. É o relatório. Hoje eu voto. O recurso é tempestivo e apresenta os demais requisitos para sua admissibilidade. Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito, acumulativo, 4 de 2006, transmitido no PR final 0402, que foi homologado parcialmente. Contudo, após o julgamento da manifestação de conformidade, o julgador de piso não reconheceu a homologação tácita das compensações final 04, 70 e 99 e 28 e manteve a negativa do ressarcimento. O contribuinte relata, em seu recurso voluntário, assim como fez na manifestação de conformidade, incorreu em erro no preenchimento da DACOM, informando como possíveis de ressarcimento créditos vinculados à receita tributadas no mercado interno, em vez de ter informado os créditos na sua totalidade como vinculados a receitas não tributadas. Dessa forma, apresentou seu recurso os seguintes fundamentos: a ausência de retificação do DACOM por conta de expressa determinação da Receita Federal, crédito de PIS não cumulativo, mercado interno não tributado, erro de preenchimento do DACOM, penalidade aplicada com base em dispositivo que não prevê a aplicação de multa. Na oportunidade em que apresentou a manifestação de conformidade, o recorrente alegou estar apresentando as provas que julgava serem insuficientes, tanto que, junto ao recurso voluntário, não foi juntado mais nenhum documento. Sobre a ausência de provas, o julgador de piso ressaltou que o processo administrativo fiscal é regido, dentre outros, pelo princípio da verdade material, desde que haja comprovação das alegações do recorrente. Assim, cabe ao contribuinte fornecer registros contábeis e fiscais que comprovem a exatidão dos valores por ele declarados. Assim, a alegação deveria vir acompanhada de documentação comprobatória da apuração de cada tipo de crédito. Mesmo porque, nesse caso, o ônus da comprovação do direito creditório é do contribuinte, pois se trata de uma solicitação de ressarcimento de seu exclusivo interesse. Como tais documentos não foram apresentados, não há como ser acatada a argumentação do interessado, mantendo-se o valor do direito creditório reconhecido pelo despacho decisório. Nota-se que o julgador de piso não atrelou a negativa de crédito exclusivamente à ausência de retificação da DACOM, mas sim à ausência de registro contábeis e fiscais e documentação comprobatória da apuração de cada tipo de crédito, sendo certo que estes documentos citados de fato não foram apresentados pela recorrente. O entendimento da instância inferior está em consonância com o entendimento deste relator, visto que a documentação apresentada não é de fato suficiente para atribuir liquidez e certeza ao crédito pleiteado. No que tangencia os registros contábeis, sendo mais preciso, seria necessário razão contábil de todas as rúbricas que compuserem a base de cálculo. No caso, a rastreabilidade, fazendo um checklist com as informações declaradas apresentadas à época, sobretudo do que tangencia a lide, ou seja, por razão contábil da conta onde fora escriturado as receitas provenientes do mercado interno. Importa destacar que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido certo em nome do sujeito passivo, conforme o teor do artigo 170 do CPM. Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito, de maneira que sua comprovação se revela fundamental para a própria concreção da compensação.
Conforme já mencionado, compulsando os autos, observa-se que a recorrente não apresentou em nenhuma fase os documentos fiscais e a escrituração contábil aptos a demonstrar a certeza e a liquidez do crédito alegado, e diante da ausência de elementos probatórios, revela-se correta a decisão recorrida. A recorrente alega ainda a ausência de previsão legal para a cobrança da multa de mora aos débitos não homologados. Sobre o tema, o acordo de piso se manifestou de maneira irretocável, justificando e argumentando as razões pelas quais não cabem reformar. A alegação de ilegalidade na aplicação de multa em juros de mora não está acompanhada de fundamentação legal. Ao que parece, a recorrente reclama dos juros aplicados aos valores devidos e não homologados. Assim determina o CTN, trago o artigo 161, onde, por estas razões, entendo que não cabe reforma no julgamento de primeira instância. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como eu voto. Ok. Conselheiro Elcio. Com o relator. Leonardo. Com o relator. Mara. Com o relator. Pedro. Com o relator. Arnaldo. Com o relator. Laércio. Relator. Eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Decisão do paradigma da cooperativa Languiru, item 92 da pauta, se aplica aos itens 93 a 98, lote de repetitivos. Vamos ao próximo processo de ontem. É o 121. 121 também é lote. É paradigma de lote de repetitivos. Conselheira Mara, Indústria de Móveis, Rota Limitada. Paradigma O processo já está na... Final 2011-14. Está na caixa, tá? Tá ok. Aqui, o cerne da questão aqui é a respeito de um pedido, duplicidade de pedido de compensação, tá? Ele fez um pedido de compensação e depois fez de novo o mesmo pedido de compensação. Então, tinham 2 pedidos de compensação, 2 PER válidos. Então, eu vou ler aqui o relatório rapidamente e depois aí eu esclareço mais lá no meu voto. Manifestação de inconformidade, né, de pedido de ressarcimento de COFINS, a DRF Joaçaba indeferiu em razão da duplicidade com o PER anterior. Esse daqui que a gente está tratando é o segundo PER. O primeiro PER está em outro processo, tá? Então, a delegacia, ela indeferiu porque ela identificou que já existia outro PER. A ciência do indeferimento foi dada no contribuinte, né? E ele apresentou manifestação de inconformidade, onde ele fala que como estava demorando a análise, ele entrou com aquele mandado de segurança pedindo para ser analisado rápido, tá? Aí está o mandado de segurança, ele formulou o PER originário de créditos calculados em relação às vendas ao mercado externo, que se encontra em outro processo. A autoridade administrativa indeferiu, porque ele, no DACOM, ele só informou as vendas no mercado interno. Então, ele não analisou o mérito. Aí o que ele fala é que ele teve erro material, ele cometeu equívoco ao informar na DACOM os créditos só do mercado interno e que não teria feito rateio proporcional do mercado externo. Aí ele sanou o equívoco, apresentou DACOM retificadora e fez um novo PER, que é o que está nesses autos.
mas ele não pediu o cancelamento do PER originário. Ele só foi pedir o cancelamento do PER originário depois de ter sido emitido o despacho decisório no outro processo. Após receber o despacho decisório, né, aí ele recebeu o despacho decisório desse PER, né, falando da duplicidade. Então, para ele achou, então ele alega o seguinte, que ele achou que para resolver o problema, a melhor forma seria mandar um novo PER e não retificar o anterior. E ele pediu a baixa diligência e para que fosse analisado o mérito. A delegacia de Ribeirão Preto julgou improcedente e ela apresentou recurso voluntário, onde que ela alega mais ou menos as mesmas coisas em que eu já falei da manifestação de conformidade. Aí eu vou detalhar mais no voto. Pode começar o voto? Sim. Bom, o pedido que consta dos autos é o PER, esse daí que eu estou identificando ele como 02, ele foi transmitido em 17/12/2010. E, por ter sido identificado, o pedido em duplicidade, que eu estou identificando como 01, que ele foi transmitido em 29/5/2009, os ambos para apuração do terceiro trimestre de 2008. Pode ser verificado no número do PER, né, aí essas datas que eu já falei, a data de transmissão, o PER inicial, né, que consta nesse outro processo, com despacho decisório emitido em 3/2/2011, e em 29/10, ele foi selecionado para análise manual, conforme pode ser visto na tela do CIEF, que foi incluída no acordo de peso. Aí eu reproduzo a tela. O pedido de cancelamento desse PER inicial foi transmitido em 20/4/2011, ou seja, após o despacho decisório, e também após a transmissão do segundo PER. Aí eu fiz uma ordem cronológica para facilitar, né? Em síntese, os fatos ocorreram na seguinte ordem. Ele transmitiu o PER, final 4715, em 29/5/2009. Aí depois, ele pegou o PER, foi selecionado para análise manual, 29/10/2010. Aí ele transmitiu a retificação da DACOM, em 16/12/2010. Depois da retificação da DACOM, concomitantemente, ele transmitiu um novo PER para 17/12/2010, ou seja, no dia seguinte. Foi aí, o PER, o primeiro, já estava em análise manual, né? Então, aí foi feito o despacho decisório, em 3/2/2011, ou seja, quando foi feito o primeiro despacho decisório, já tinham 2 PER. Em 24/4/2011, ele solicitou o cancelamento do primeiro PER, após o despacho decisório. Em 27/7/2011, ele tomou ciência do segundo despacho decisório, do segundo PER. A partir das informações acima, é possível confirmar que, à época da emissão do primeiro despacho decisório, haviam 2 PERs para o mesmo período, já que não se tratava de retificação de PER, que poderia, em tese, significar que a fiscalização não considerou a retificadora. Correto foi o despacho decisório, que analisou o primeiro PER, já que os 2 eram válidos, e quando foi analisar o segundo, verificou que havia duplicidade. Dentre as possíveis ações, a contribuinte deveria ter retificado o primeiro PER, dentro do prazo, ou apresentado manifestação de conformidade ao despacho decisório que indeferiu o PER 1, e não ter transmitido PER 2 como fez. Também poderia ter cancelado o PER 1 antes do despacho decisório e antes de ser selecionado para análise pela fiscalização, e aí ter transmitido do novo PER. No entanto, ela optou por transmitir novo PER sem cancelar o anterior. Aí eu reproduzo, né? A manifestação de o recurso que está no recurso dela. O DACOM, que a recorrente alega ter retificado, quando percebeu seu erro no preenchimento, não foi analisado pela fiscalização, quando da emissão do despacho decisório do PER 1, já que foi posterior à seleção manual.
este seria mais um motivo para que apresentasse manifestação de inconformidade a esse despacho, demonstrando seu erro no preenchimento. Aí eu reproduzo o artigo 74 da Lei 9.430, que fala da competência da Receita Federal para disciplinar, né, os casos de restituição, ressarcimento e compensação. O artigo 74 também deixa claro que não poderá ser objeto de compensação, mediante a entrega de declaração de compensação, o valor pedido que já tenha sido indeferido pela autoridade competente, ainda que pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. É evidente que aqui o dispositivo se refere ao rito do processo administrativo fiscal, que prevê o julgamento em duas instâncias, da DRJ e do CARF. O disciplinamento previsto no artigo 14, parágrafo 14 encontra na IN 900 de 2008, que disciplinava a restituição e a compensação. Aí eu reproduzo, né? Também encontra-se no artigo 74 que o indeferimento do pedido de ressarcimento cabe manifestação de inconformidade e recurso administrativo aos órgãos julgadores de administração pública. Ou seja, o caminho determinado em lei para ser seguido pelo contribuinte, que vê se opera indeferido, é a manifestação de inconformidade, em primeira instância, e recurso voluntário em segunda, conforme rito do 70.235. E a DRJ demonstrou no acordo de piso a razão para que fosse efetuado o procedimento de maneira correta. Aí, eu vou ler só o que está grifado, o requerente deveria ter apresentado manifestação de conformidade contra o deferimento do direito creditório no mesmo, e não ter efetuado novo PER e pedido cancelamento do PER originário. Agindo dessa forma, o requerente, por via indevida, está a abrir um novo contraditório sobre o mesmo direito creditório, após precluído o prazo para apresentação de manifestação de conformidade em relação ao PER originário, ou após decisão administrativa já emitida. E a DRJ também analisa as datas de apresentação dos pedidos para todos os processos da empresa. Esses aí são os impactados que tá aí, né, que a gente está julgando. Aí, voltando ao meu voto, também em manifestação, quanto ao recurso voluntário, a recorrente não apresenta provas do alegado direito ao crédito e não apresenta motivação para a realização de diligência, contrariando as disposições do 7235. Então, pelo exposto, eu conheço o recurso voluntário no mérito, nego-lhe provimento. Ok, Mara. Elcio. Com relatora. Leonardo. Acompanho. Pedro. Com a relatora. Arnaldo. Com relatora. Com a relatora. Laís. Márcio. Também. Eu também acompanho. Item 121, que é um paradigma, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Essa decisão se aplica aos 122 ao 128. Na sequência, 129 também da mesma recorrente, Indústria de Móveis Rota, o processo 2012-84. Mara. Esse daí já vou adiantar que eu estou... É outro assunto, não tem nada a ver com os anteriores, apesar de ser a mesma empresa. Eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência, porque eu já vou direto no voto, tá? Para ser mais objetivo aqui, né? Ele é um recurso contra despacho decisório que indeferiu, né? É crédito oriundo do Reintegra, que ele está pedindo, tá? A recorrente, ela alega que houve erro no preenchimento do pedido de ressarcimento. E ela fala que no campo número do registro de exportação, ou ficha declaração de exportação, explica onde se lê RE, deixou de preencher os vários registros de exportação. Ou seja, eram vários e ela preencheu um só, tendo preenchido apenas com um registro. Tá? Em manifestação de conformidade,
ela apresentou justificativas e documentos que embasam, aparentemente, o erro no preenchimento do PDCOMP. A DRJ, isso daqui é uma coisa estranha que aconteceu. A DRJ, ela solicitou a conversão do julgamento em diligência, tá? Aí depois, a relatora lá da DRJ pediu para devolver o processo sem ser feito a diligência, porque ela mudou de entendimento e ela achou que não precisava da diligência, não, que quando tinha no processo ela podia julgar, né? Mas ela só fala assim, mudei de opinião, mas não fala, não motiva por que ela pediu o processo de volta, não. Ela só escreve assim. Tinha que pedir, né? O colegiado que tinha que pedir, não ela. Pois é, foi ela. Aí ela, por entender, você vê, né? Ela, assim, por entender que havia indícios dos documentos que deveriam ser analisados, inclusive proceder-se retificações dos valores, caso necessário. Isso foi a diligência. No entanto, em seguida, ela solicita a devolução do processo sem que fosse realizada a diligência. No acordo de piso, somente consta que isso daí foi a unidade que escreveu, né, a que devolveu, daquele despacho que a unidade coloca. Devido à mudança do entendimento dessa relatora quanto à necessidade de diligência para julgamento. Ou seja, só tem isso. Em síntese, aí foi para julgamento. Em síntese, a relatora ela entendeu que, no caso em apreço, só ela vou ler o que está grifado. A inclusão ou alteração de novos documentos no pedido de ressarcimento corresponderam à retificação, o que, nos termos da IN 1300, somente poderia ser feito antes da decisão da unidade que analisou o pleito de restituição. Aí eu voto com o meu voto, volto com o meu voto. Apesar do entendimento prolatado pela instância COR, esse não é um procedimento que vem sendo adotado em muitos julgamentos do CARF, em que, em caso de despacho decisório eletrônico, em que a empresa demonstre, com a apresentação de documentos justificativas robustas para seu direito ao crédito, é mista a conversão de diligência para que se apure a verdade dos fatos. Para comprovar o direito creditório, a contribuinte anexou planilha com as notas fiscais de exportação vinculadas aos respectivos RS, cópias das notas fiscais, dos vencimento de carga, bill of lading, da exportação e dos registros de exportação das notas fiscais. Todos esses documentos anexos aí, está vendo a folha 27 a 1362. São muitos documentos. No caso em comento, tem que se existe provas suficientes nos autos que indicam que houve erro no preenchimento das declarações. Por isso, superando o formalismo imposto pela IN 1300, que determina a retificação do PDCOMP, propõe que seja efetuada a diligência para que a unidade de origem analise os documentos, informações e codificando crédito, caso existente, e emitindo relatório circunstanciado. Essa é a minha proposta de diligência, tá? Ok. Elcio? Acompanho. Acompanhou? Acompanhei. Tá. Leonardo? Acompanho. Pedro? Também acompanho. Arnaldo? Acompanho. Laércio? Acompanho. Márcio? Com a relatora. Eu também com a relatora, então está se convertendo o julgamento do processo 2012-84, item 129, em diligência, para proceder à análise dos documentos e informações apresentadas pelo recorrente. Vamos só, o Elcio sinalizou que o 152, ele é simples, né? Ou rápido. Vamos a ele, Elcio? É o embargo da Procuradoria, bem tranquilo. Tá, então vamos ao item 152 da pauta, embargo da Fazenda Nacional, o interessado é a Transvile Transportes e Serviços Limitada. Com a palavra, Elcio.
Ah, eu não sei, acho que está lá na pasta T, não está? Está na pasta T? Tá, Tá eu já lá. peguei. Ok. Então aqui, vou lá. Então, são embargos da Procuradoria, né, contra o acordo 37.202, de 24 de nove de 2020, em que se rejeitaram as preliminares de nulidade arguídas pelo contribuinte e, no mérito, deu provimento parcial ao recurso. Aí eu reproduzo aqui a emenda. Aí o recurso voluntário, tá. No acórdão, esta turma julgadora, amparada na legislação de regência das contribuições não cumulativas, bem como em decisão do STJ, submetida a sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte desse colegiado, decidiu reverter algumas glosas de crédito efetuadas pela fiscalização. Cientificado o acordo em 7/10/2020, a PGFN opôs embargo de declaração em 10/11/2020, aduzindo a ocorrência de contradição na decisão embargada, sendo requeridos esclarecimentos quanto ao cumprimento ou não dos requisitos elencados pelo próprio colegiado para o contribuinte creditar-se em relação a então que a gente reconheceu. Ela está pedindo um esclarecimento. Argumentou o embargante que a ausência de pronunciamento específico do colegiado acerca da existência ou não do crédito pode ensejar diversas dúvidas no momento da execução do julgado, inclusive questionamentos por parte do contribuinte acerca da possibilidade ou não de juntada de novas provas com o fito de atender os requisitos expostos no voto condutor do julgado. Submetido ao juiz de admissibilidade, o presidente consentiu com os argumentos admitiu os embargos, consentiu com os argumentos do embargante. Vou para o voto. A PGFN ampara a alegação de ocorrência de contradição nos seguintes trechos do acordo embargado. Então, está aqui. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário nos seguintes termos. A. O reconhecimento dos créditos na apuração das contribuições não cumulativas encontra-se dependente da observância dos requisitos legais, dentre os quais a sua comprovação com base em escrita fiscal, aquisições dos bens e serviços geradores de crédito são somente aquelas operadas junto a pessoas jurídicas domiciliadas no país, existência de pagamento das contribuições, tratando-se de bem ou serviço que acarrete aquilo com base na depreciação, mas desde comprovada a sua escrituração nesses termos. É esse trecho que ela está embargando. Conforme se verifica dos excertos supra, a alegada contradição apontada pela PGFN se refere às ressalvas presentes no acordo quanto à necessidade de autoridade administrativa preparadora verificar, no momento da execução futura do acordo embargado, a observância dos demais condicionantes legais, para além do conceito de insumos, requeridos à fruição de créditos das contribuições não cumulativas. Conforme se verifica do termo de verificação fiscal, folhas 1670 a 1682, a fiscalização amparou as glosas de parte dos créditos com base no conceito de insumos previsto nas INs, restringindo o desconto de crédito aos insumos aplicados e consumidos diretamente na prestação de serviço. Contudo, conforme consta do voto condutor do acordo embargado, as leis que regem a não cumulatividade das contribuições de PIS e COFINS não restringem os requisitos ao desconto de crédito ao referido conceito de insumos, havendo outros condicionantes. Aí eu reproduzo aqui. Tem que ter sido adquirido no mês, só o que está em negrito. Tem que ser incorridos no mês. Alguns créditos é com base nos encargos de depreciação. Não dá direito ao crédito. Mão de obra paga por pessoa física. Aquisição de bens e serviços não sujeita a pagamento da contribuição. Bens e serviços adquiridos por pessoa jurídica domiciliada no país. Pessoa jurídica domiciliada também aqui de novo. E a 1067, a lei do PIS também no mesmo sentido. Conforme se pode verificar do dispositivo supra, além da necessária observância do alcance do conceito de insumos para fins de desconto dos créditos no âmbito da não cumulatividade das contribuições, as leis estipulam outros requisitos à referida fruição, dentre os quais aqueles destacados no acordo embargado. Comprovação com base na escrita fiscal, aquisição dos bens e serviços de pessoa jurídica domiciliada no país, existência de pagamento da contribuição na aquisição do bem, e crédito somente poderá ser aproveitado em base do cargo de depreciação, nos casos que a lei determina. Nota-se do excerto supra que, uma vez afastado o conceito restritivo de insumo fixado nas instruções normativas, conceito esse que fora o fundamento central da glosa de parte dos créditos, a administração tributária deverá, no momento da execução da decisão final no processo administrativo, verificar se os demais requisitos foram observados. Situação essa em que não se vislumbra qualquer contradição no acordo embargado.
Referida ressalva se mostra necessário pelo fato de que, caso dela não se lançasse mão, a autoridade preparadora poderia considerar que a decisão desse colegiado em reverter algumas glosas de crédito deveria ser aplicada de forma direta e indistinta, independentemente da observância dos demais requisitos legais. Nessa situação hipotética, é que se teria a possibilidade de ocorrência de dúvidas na execução do julgado, pois a decisão poderia ser entendida em sentido absoluto, amparada apenas na delimitação do conceito de insumos. Merece registro que referida ressalva vem sendo adotada em acordos da relatoria deste conselheiro há bastante tempo, não se tendo notícia de qualquer questionamento a seu respeito, ou da oposição de embarques por parte da autoridade administrativa de origem em razão de eventual contradição ou de dúvidas. E aqui eu ponho algumas decisões minhas, né? Desde 2014, eu tinha anterior, mas não consegui localizar. Desde 2014, que eu adoto, faço essa mesma ressalva, desde que atendidos os demais requisitos da lei. E nós todos aqui, no semestre, a reunião passada, nós tivemos vários votos de outros conselheiros, todos tinham essa ressalva. A glosa feita a pesquisação quanto aos créditos decorrentes da aquisição desses produtos decorreu da adoção do conceito mais estrito de insumo. Então, desde que atendidos os demais requisitos da lei. Como a fiscalização ela considera que não é insumo e já glosa, tudo bem, a gente fala, não, é insumo, mas tem os outros condicionantes que têm que ser analisados, né? E aqui, desde que comprovadamente utilizado, tá, e várias decisões minhas aí, eu tenho inúmeras, né? Aliás, aqui são só duas, né? Nota-se dos excertos supra que as decisões relativas à reversão de glosas de créditos, glosas essas amparadas apenas no conceito restritivo de insumo, sempre se fizeram acompanhadas das ressalvas ora embargadas pela PGFN, excertos esses coincidentes com os termos constantes do acordo embargado, em relação aos quais a Procuradoria potencial geração de dúvidas no momento da execução do acordo. Ressalto que decisões proferidas nesses moldes, com destaque de questões que deverão ser observadas no momento da acordo, enquanto respaldo do parecer normativo 22 de 2016. É esse parecer aí, Mara, que trata daquela questão que a gente estava discutindo. Conforme se verifica os seguintes trechos deste ato normativo. Vou ler só o que está em negrito. Incumbe a autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso. Aqui vem, ó. A indisponibilidade do interesse público, contudo, não pode permitir o reconhecimento de uma dívida pública em um valor incorreto, e cujo mérito, a questão de fundo, nem foi analisada pela administração pública. Aí vem aqui. Por mais que os órgãos julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF, envolvida a não homologação de maneira contrária ao entendimento da delegacia, eles não homologam a DECOMP, mas simplesmente declaram que aquele motivo que ensejou a sua não homologação não procede. Isso tudo está no parecer da COSIT. Seria um contrassenso exigir que a Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, com fundamento em direito material suficiente para tanto, que no caso é a não subsunção no conceito de insumo, tivesse de proferir despacho adicional com a aferição de um determinado valor para uma situação hipotética e que restasse superada a questão de direito contrário ao contribuinte. Conforme se pode extrair dos trechos acima reproduzidos, em especial daqueles em negrito, tendo o despacho decisório separado apenas em um ou alguns dos requisitos legais para glosar os créditos pleiteados pelo contribuinte, e vindo tal decisão administrativa a ser revertida em parte ou totalmente pelos julgadores administrativos, caberá à autoridade fiscal da unidade local analisar as demais questões de mérito, ainda não apreciadas no contencioso, sob pena de violação do princípio da legalidade. Então, diante do exposto, dada a constatação de inexistência de contradição no acordo embargado, voto por rejeitar os embargos de declaração. Ok. É bom deixar guardado esse acordo. Pode ter outras manifestações da Procuradoria, né? Leonardo. Com o relator, presidente. Mara. Com o relator. Pedro. Também acompanho. Arnaldo. Com o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Com o relator. Eu também com o relator, então, por unanimidade de votos, rejeitaram-se os embargos de declaração. Esse foi o item 152 da pauta. Falta só 10 minutos para o meio-dia, então não vamos
retornar nos processos que faltam, mesmo porque são todos da mesma empresa, da relatoria do conselheiro Márcio. Então, eles ficam para... Havendo tempo hábil, a gente julga na sessão das 14 horas. São os itens 130 a 133 da Carrera Alimentos. Então, Márcio, se houver tempo hábil, a gente julga. Tá bom, são iguais, mas eu ainda não tinha enfrentado esse tema. Pode ser, não sei, os colegas, mas não é rápido, não. Tá certo. Então, vamos interromper a gravação. Por favor, Ítalo.